O experimento da prisão de Stanford foi uma experiência psicológica destinada a investigar o comportamento humano em uma sociedade na qual os indivíduos são definidos apenas pelo grupo. O experimento envolveu a atribuição dos voluntários que concordaram em participar a papéis de guardas e prisioneiros em uma prisão simulada. Foi realizada em 1971 por uma equipe de pesquisadores liderada pelo professor Philip Zimbardo, da Universidade de Stanford. Os resultados inesperados foram tão dramáticos que o experimento teve que ser interrompido antes de sua conclusão. Zimbardo visa algumas ideias do estudioso francês Gustave Le Bon do comportamento social, em particular a teoria da desindividualização, que argumenta que os indivíduos de um grupo coeso, constituindo uma multidão, tendem a perder a sua identidade pessoal, consciência e senso de responsabilidade, alimentando o surgimento de impulsos antissociais. Este processo foi analisado pelo famoso experimento, realizado no verão de 1971, no porão do Instituto de Psicologia da Universidade de Stanford, em Palo Alto, onde foi fielmente produzido o ambiente de uma prisão. Foi analisar a mudança de comportamento dos indivíduos ao se colocar homens, sem problemas psicológicos e fisicamente saudáveis, em um ambiente hostil e com uma clara separação entre os que estão no poder e os que não estão. Desse modo, foi criado um processo de desumanizar os prisioneiros e colocar os guardas como um símbolo de poder, para observar como o ser humano é capaz de mudar sua conduta e agir de modo diferente, a partir do ambiente a que está exposto e da posição que ocupa em seu meio. Os detentos começaram a ter sintomas graves de transtornos psicológicos, inclusive começaram a ocorrer rebeliões reais dentro da prisão. A situação saiu tanto do controle que Philip teve que interromper o teste no 6º dia de duração, sendo que a intenção era que durasse 2 semanas inteiras. Philip Zimbardo chegou à conclusão de que o ser humano é totalmente capaz de mudar sua personalidade a partir do ambiente em que está inserido. Ele concluiu que mesmo pessoas de boa conduta podem se transformar quando estão em um ambiente hostil. Dessa forma, Zimbardo elaborou um estudo no qual ele irá defender que não existe uma linha bem marcada entre o bem e o mal, mas que todas as pessoas têm o potencial de se tornarem más e também de aceitar situações de humilhação, dependendo do lugar em que estiverem. Philip Zimbardo afirma: se você dá às pessoas poder sem supervisão, é uma receita para o abuso. Eles sabem disso e deixam acontecer. Também podemos perceber, através do experimento de aprisionamento de Stanford, como é falho o sistema e o ambiente carcerário, de modo que podemos perceber a desumanização e o sadismo presente nesses ambientes hostis. Eu, particularmente, não faria nenhuma aplicação do ocorrido no mundo atual, porque foi totalmente bizarro e sem nexo o que o Philip resolveu fazer. Se eu quisesse fazer um experimento psicológico destinado a investigar o comportamento humano em uma sociedade na qual os indivíduos são definidos apenas pelo grupo, eu faria de uma forma totalmente diferente do que o Philip fez, não os colocando em uma prisão simulada, sofrendo agressão psicológica, verbais e entre outros, na qual só que os detentos, começaram a ter sintomas graves de transtornos psicológicos, para depois eles fazerem uma rebelião dentro e que saísse do meu controle. Eu não faria isso que o Philip fez.
eu faria de uma forma totalmente mais adequada e bem mais planejada.